graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria imensa e uma responsabilidade que me deixa sempre com um frio imenso na barriga, que é vir aqui para poder pregar sobre o Evangelho e falar aquilo que Deus tem compartilhado de alguma forma, de alguma maneira com a sua igreja, da qual também sou parte. E o pastor no domingo ele falou comigo, ele disse: você pode pregar na próxima semana? Na hora sim deu uma tremida, mas eu disse: posso. E aí eu fiquei pensando: Deus, mas o que eu vou falar? E eu, nas minhas orações, eu só dizia o seguinte: que eu fale algo que, enfim, não seja das coisas que eu tenho pensado, das coisas que eu tenho refletido, mas que seja algo novo também para mim. E aí na segunda-feira, quem me conhece sabe que eu tenho umas insônias malucas. Eu acordei por volta de 2 da manhã, eu não conseguia dormir mais. E aí eu fiquei ali de bobeira na internet, como todo mundo, e vi que havia tido o Grammy no domingo à noite. Como eu gosto muito de música, eu fui olhar as notícias sobre o Grammy, vi lá que a Billie Eilish levou tudo. E aí eu saí vendo algumas apresentações dos shows que tinham tido no Grammy. E aí eu esbarrei numa apresentação de uma cantora chamada Demi Lovato. Não sei se alguém aqui, acho que alguém conhece. E a Demi Lovato, com apenas 25 anos de idade, em 2018, ela sofreu uma overdose. E desde então, ela estava fora dos palcos. E aí foi a primeira apresentação dela. É uma apresentação extremamente comovente. Ela começa a cantar e ela para, ela não consegue, e ela tem que retomar. E a canção que ela apresentou ali chama-se Anyone, que ela compôs 4 dias antes dessa overdose que ela sofreu. E a letra da canção, ela fala do desespero dela, de como ela se sentia sozinha, de como ela se sentia desesperada, de como ela recorreu ao álcool e às drogas para tentar, de alguma forma, adormecer ou anestesiar a própria dor que ela sentia, e de como ninguém ouvia. Num trecho da canção ela diz assim: eu me sinto idiota quando oro. Por que eu estou fazendo isso? Se ninguém está ouvindo. Alguém, por favor, me envie alguém. Senhor, há alguém? Eu preciso de alguém. Qualquer um, por favor, me mande alguém. Senhor, há alguém? Eu preciso de alguém. Eu costumava ansiar pela atenção de todo mundo. Acho que chorei por vezes demais. Eu só preciso de mais carinho, de qualquer coisa que me faça superar. E aí eu comecei a pensar nessa canção e no modo como às vezes a gente se sente como ela se sente. E na semelhança que essa canção também tem com muitos salmos. Parece uma loucura o que eu estou falando aqui, mas eu me lembro muito de uma entrevista do pastor Eugene Peterson. E ele falando sobre as canções do YouTube, de quem o Bono Vox era um fã da mensagem, que é a Bíblia que o pastor sempre gosta de ler aqui. E aí eles têm um encontro, e nesse encontro ele fala que muitas canções que o Bono compôs eram salmos na sua essência. Porque eram clamores, falavam sobre dor, falavam sobre angústia, e apontavam na direção da esperança, de que há alguém sobre nós, no qual nós podemos esperar e no qual nós podemos encontrar. Eu não estou aqui colocando de modo nenhum a vida deles, mas só a estrutura dos textos. E os salmos, eles falam disso, da dor, da angústia. Quando Davi estava angustiado, ele ia lá e falava. E eu comecei a pensar no quanto, muitas vezes, isso também acontece com a gente. No quanto que nós estamos precisando, que nós estamos necessitando, é de alguém que olhe para a gente, mas que olhe verdadeiramente para nós, que se disponha a ouvir. Mas também me levou a pensar, não só nas pessoas, ou nas vezes que nós nos sentimos desesperados, sozinhos, abandonados, mas também nas minhas respostas, na minha indiferença. E
E às vezes até na minha falta de ânimo e de amor. Às vezes a gente não tem vontade mesmo, sabe que tal pessoa é problemática, quando vê, prefere não ter visto. Porque você sabe que talvez você vai gastar tempo tendo de ouvir as lamentações dessa pessoa. Quantos estão falando? Quantos estão gritando por socorro? E como resposta, quando na maioria das vezes é um emoji com carinha de triste, né, que a gente manda. Ou um gif de alguma coisa. Ou alguma frase de contexto. Ou melhor ainda, um versículo fora de contexto. Às vezes nossas respostas são essas. Mas uma coisa é certa, independentemente de qual seja o lugar que você ocupe nisso, independente de qual seja a sua reação, é que muitas pessoas estão assim. Mas alguém está ouvindo. E aí você precisa entender que ouvir, ele requer atenção. Esse é um primeiro aspecto. Falar é muito fácil, né? A gente fala o tempo todo. A gente não precisa nem pensar para poder falar. Às vezes a boca é mais rápida do que o pensamento, né? A gente fala antes e pensa depois. Para falar, você mira no alvo e dispara. E fala o que você quer. Na maioria das vezes você nem se importa se isso fere as pessoas, se isso destrói a reputação delas, se isso vai criar contendas, se isso vai magoar pessoas. A única coisa que importa é que a gente fale, é que a gente diga, é que a gente defenda o nosso ponto de vista, é que a gente prove o que quer provar, que a gente lacre para ganhar likes. A maioria das vezes é isso que importa. Mas ouvir é diferente, porque ouvir requer atenção. Não se trata de audição, mas de escuta. É preciso parar, é preciso calar, é preciso se dispor e se fazer disponível para ouvir o outro. A Bíblia, ela dá uma extrema importância ao ouvir, talvez mais até do que ao falar. A gente sabe que Deus nos dotou de 5 sentidos, né? Mas tanto a fala, a gente está falando a Bíblia inteira. A Bíblia é isso, Deus falando. E homens ouvindo. Mas olha só como ouvir, ele é importante. Eu encontrei apenas 1021 vezes a Bíblia falar sobre ouvir. Dos seus mais diversos modos. Aqueles que têm ouvido, que ouça. Falar em ouvidos, em ouvir. Então há muitos sentidos, vários contextos. Mas durante 1021 vezes a Bíblia fala sobre ouvir. E aí eu fiquei curioso, Ana Rita. E aí eu pensei, onde é que está a primeira vez que aparece ouvir na Bíblia? E olha que coincidência, é logo após a queda. Gênesis 3:8. Olha só o que diz lá em Gênesis 3:8. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a mulher o quê? Ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. E aí eu fiquei achando engraçado que a primeira ocorrência, que é logo após a queda, a gente vê o homem e a mulher envergonhados porque ouviram Deus. Eles dizem que a vergonha é porque eles estavam nus, e aí eles tentaram se cobrir lá com folhas de figueira. Mas o que eles estavam tentando cobrir com folhas de figueira não era a sua nudez, mas era a sua vergonha. De certo modo, quando eles não haviam pecado, ouvir Deus era algo imperceptível, era algo agradável, era algo do qual eles não se escondiam. Mas quando Deus vinha na viração do dia, eles vinham ao encontro de Deus. Olha como agora eles se escondem de Deus. Mas a gente também não é assim. Será que você é capaz de dizer que você não é assim? Que muitas vezes você não dá a devida importância a ouvir, não só a Deus como aos outros. Quantas vezes os nossos filhos falam e nós não ouvimos? Quantas vezes a nossa esposa ou esposo fala alguma coisa e a gente não ouve?
Quantas vezes o seu pai e a sua mãe não reclamam de algo que está errado e você simplesmente não escuta? Você ouve realmente quando o seu amigo quer desabafar? Você está realmente atento? Ou você já se adianta e rotula o sujeito de desimportante, de doido, de problemático, de irrelevante, de fútil, de louco, de bicha, de feminista, de esquerda, de direita, de crente, de descrente, de alto, de baixo, de gordo, de recifense ou Paulo Afonsino? Você se adianta e rotula o sujeito para bloquear ouvir ele, porque ele tem alguma coisa que você acha que é irrelevante e que tudo que ele falar para você não vai ter a menor importância. Será que isso acontece com você? Ou é só comigo? Você esqueceu ou você esquece que há tanto de Adão e Eva em você quanto qualquer outra pessoa. Se tem uma certeza que nós temos na vida, é que a mesma natureza de Adão é a mesma natureza de todos os homens que estão aqui, de todos os homens que estão lá fora. A mesma natureza de Eva é a mesma natureza de todas as mulheres que aqui estão. Ninguém escapa disso. Só um pode dizer que não tem parte com eles, mas nenhum outro. Não é você quem está se escondendo entre as árvores quando você ouve Deus se aproximar. Agora, se a primeira menção nos revela que quando ouvimos Deus, nós temos medo que Ele nos veja em nosso pecado, em nossa vergonha, as duas últimas menções da Bíblia, olha como é interessante, Ele nos convoca a sermos testemunhas. Vai estar lá em Apocalipse, e diz assim o texto: o Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas escritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação da árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Aquele que é testemunha fiel de todas as coisas diz: sim, venho em breve. Tem uma versão que diz: venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor esteja com vocês. Essas são as duas últimas menções a ouvir. E olha como é engraçada, porque em Apocalipse nós temos uma exortação para que nós permanecemos como fiéis testemunhas da salvação que Deus nos garante. Ele está falando para aqueles que são filhos e filhas. Ele está falando para aqueles a quem Ele escolheu sarar essa herança. Quebrar a vergonha, quebrar o jugo do pecado, para que eles sejam testemunhas. Se na primeira menção nós temos a vergonha, na última menção nós temos a redenção. Nós temos a cura. A redenção, aqueles que ouviram a sua santa palavra, aos que o conheceram perante a revelação e a ação do seu Santo Espírito, do seu amor, a humilhação da encarnação, da cruz e da igreja, para que homens e mulheres tão cheios de si, de medos, de defeitos, de limitações, de erros, de pecados, fossem achados como filhas e filhos de Deus. É um convite. Em Apocalipse, ele fecha o livro. São os dois últimos versículos da Bíblia também, queridos. Então ele fecha a sua Bíblia nos convidando para sair de detrás dos arbustos, para largar as folhas de figueira, para que em temor e em tremor nós nos coloquemos e nos apresentemos diante dele, sem vergonha, sem pecado, sem mancha. Mas para isso nós precisamos aprender a nos calar e a ouvir.
ouvir, estar disponível e ser acessível a Deus e ao próximo, porque nós sabemos que Ele é acessível, mas nós é quem precisamos estar também disponíveis, acessíveis a ouvir a Ele e a ouvir ao próximo. Por que isso? Porque o nosso Deus, diferente de outros deuses, Ele escolheu também se revelar no outro. Não à toa Ele diz: ama o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então tem que haver uma disposição em nós de amar a Deus, de ouvir a Deus e de ouvir o outro, de ser ouvido a quem clama. E é engraçado porque ouvir é requisito para a fé. E por quê? Porque sem ouvir nós não temos como crer. Olha só o que diz o texto de Romanos 10, verso 17. Está aí na versão da mensagem. A questão é a seguinte: antes de crer, você tem de ouvir. E a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. O que isso nos diz? É que não é possível conhecer a Deus sem que antes nós ouçamos a sua palavra, a sua revelação. Eu quero frisar isso aqui com vocês, para que não tenha nenhuma sombra de dúvida. Ouvir é o primeiro passo para a vida eterna. Ninguém entra na vida eterna, ninguém experimenta da vida abundante que Deus nos dá sem antes ouvir. E Deus vai usar homens limitados, falhos, arrogantes, teimosos para se revelar. E é assim porque Ele escolhe as coisas loucas desse mundo, não é isso que a gente aprendeu? Para confundir o quê? As sábias. Se você entrou hoje nessa igreja procurando pessoas perfeitas, deixa eu lhe dizer logo para você não se decepcionar: você não as encontrará. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente quebrada, mas que reconhece, que entende, que abraça, que ouve e que aceita aquele que pode consertar. É isso que é a igreja. Então Deus vai escolher esses homens imperfeitos para se revelar. Mas alguém pode dizer: não, tem lá em Romanos que toda a criação revela a glória de Deus. De fato, nós também podemos ver Deus na sua criação. É difícil não perceber Ele no traço das montanhas, ou nos bichos, né, que se formam na nuvem. Ninguém aqui brincou disso, né, de olhar a nuvem. Tem gente que tem carneiro, não é assim? Ou nas estrelas que estão no céu, que muitas vezes guiam os navegantes nas noites escuras, né? Eles não sabem para onde ir, olha lá para as estrelas, e as estrelas os guiam. Ou na coreografia das constelações, dos astros, dos cometas, dos planetas. Tudo funciona tão perfeitinho, né? Tudo em cada lugar, tudo seguindo a sua própria órbita. Não dá para não enxergar a mão de Deus nessas coisas. Não dá para dizer que não há Deus se revelando também nessas coisas. Tudo em seu devido lugar, tudo cumprindo a sua função. A natureza, ela reflete não só a grandeza de Deus, mas também reflete quando nós somos pequenininhos diante de toda a criação dele. Isaías, um dos mais famosos, talvez o maior dos profetas, segundo alguns, ele tem um vislumbre da glória de Deus. Está lá no capítulo 6. E a palavra de Deus diz que ele, depois que viu o trono da glória e tal, e ele grita lá: ai de mim, porque sou homem de olhos impuros, e diz: eu vou morrer porque eu vi Deus. E aí a palavra de Deus vem a ele num dado momento
E Deus pergunta a ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha que Isaías ousado. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, Deus: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. O que Isaías e o que Deus está dizendo a Isaías é exatamente o primeiro aspecto que eu trouxe para vocês. Ouvir requer atenção. Não tem como ouvir Deus se você está fazendo todas as outras coisas. Não tem como ouvir Deus se você não para, se você não se esvazia, se você não fica em silêncio, para que você possa ouvir. Ouvir é mais do que escutar, assim como ver é mais do que enxergar. Uma pessoa que é surda, ela pode ouvir, ainda que ela não escute. Ouvir requer atenção e compreensão. Por isso a fé vem pelo ouvir. E não é por ouvir as muitas vozes deste mundo, mas é ouvir a palavra de Deus. É compreender a essa palavra. E aí, não sei se alguém aqui é tão velho quanto eu, que vai lembrar de um desenho que tinha na minha infância, faz tempo. Está ficando cada vez mais longe. Que era um desenho que você tinha o Papaléguas e o Coiote. Não sei se alguém lembra. O Papaléguas vivia correndo e o Coiote vivia com fome, tentando fazer o quê? Pegar o Papaléguas para comer o Papaléguas, né? E aí o Coiote ficava mirabolando uma penca de planos. Vou fazer isso, tal, não sei o quê, para tentar pegar o Papaléguas. Eu lembro muito de uma vez em que ele compra lá uma engenhoca da Acme. Alguém lembra? Vinha Acme, né? Chega lá pelo Sedex, no tempo que no Sedex chegava logo. E aí chega pelo Sedex, ele abre, monta tudo e tem uma bigorna, né? Ele põe um fio e põe uma bigorna, põe um alpiste embaixo, o Papalégua chega, come o alpiste, vai embora e a bigorna não cai. E aí ele vai para debaixo para olhar o que está de errado, o que acontece, a bigorna, pá, na cabeça dele. Aí ele se quebra todinho, um monte de caco. Depois você só vê a mão dele, passando uma vassourinha numa pá e ele recolhendo os cacos dele mesmo. Então, eu comecei a me lembrar disso porque é mais ou menos como é a nossa relação com Deus. A palavra de Deus é a bigorna. Nós, ao contrário do que a gente queria, não é o Papalégua, nós somos o Coiote. E os nossos planos são as nossas tentativas. E o Papalégua são os nossos desejos. Então o Papalégua muitas vezes é o que eu quero, o que eu acho que eu preciso, e não o que Deus quer de mim, e não o que Deus me dá, ou o que eu realmente necessito. Mas quando você escuta a palavra de Deus, você é quebrado por ela. Se alguém quiser ser mais sofisticado, mais teológico, vai lá na história do oleiro. Na visão que o profeta tem, ele vai lá na casa do oleiro, vê o oleiro, pega o barro. Se você não quiser a minha versão do Papaléguas, amigo, fica com a do oleiro, que também é ótimo. E o sentido é o mesmo. É que a mão de Deus, é que a palavra de Deus, ela nos destrói para nos refazer. Muitas vezes é necessário que a gente recolha os cacos, porque no momento certo seremos refeitos. Então, isso quer dizer, dentre outras coisas, que fora, vou tentar organizar isso numa frase, tá bonito. Fora do propósito de Deus, estamos todos fadados ao fracasso. Eu vou repetir porque esse ficou bonito. Fora do propósito de Deus, estamos todos fadados ao fracasso. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que ouvir é compreender a revelação de Deus. Só assim a gente alcança a fé. E isso não começa nem em mim nem em você, graças a Deus. Começa nele, com a sua revelação. É Deus quem se revela.
e termina em Deus, com a oferta que Ele nos dá de redenção na cruz, no Calvário. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Mesma pergunta lá de Isaías. E como ouvirão se não ouve quem prega? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Tudo isso confirma o que a gente acabou de falar. Deus usa homens imperfeitos para revelar-se a outros homens igualmente imperfeitos. E glória a Deus porque é assim. Porque se não fosse assim, dificilmente nós estaríamos aqui. E digo por quê? Porque se alguém imperfeito pregasse a palavra de Deus, eu imperfeito me sentiria indigno. Mas quando eu vejo alguém imperfeito anunciando essa palavra, com tantas falhas, com tantos defeitos como eu tenho, eu me sinto bem-vindo. Porque eu entendo que se Deus alcançou ele também me alcançará. Amém? A nossa esperança não está naquilo que vemos, mas na convicção daquilo que ouvimos. Nós não nos guiamos pelo que vemos, mas nós nos guiamos pelo que ouvimos. Aquilo que eu disse é essa, ó. Onde é que tu viu isso? Em Romanos 8. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Me lembro inclusive de um salmo que diz: esperei com paciência no Senhor, eu o invoquei e Ele se inclinou, e ouviu o meu clamor. Isso é esperança. Mas o problema é que a gente vive num mundo de aparências. E quando eu falo no mundo de aparências, não é de falsidade só não. Mas é no mundo em que a gente quer ver e no mundo em que a gente quer ser visto. A gente quer ser notado. E aí importa a casa que eu tenho, o emprego que eu tenho, a família que eu tenho tem que ser perfeita, o estilo de vida que eu levo. As minhas redes sociais têm que ser só felicidade, trabalho nunca. Então as pessoas estão nos vendo, e com as redes sociais isso vai acontecer, através de um espelho negro, de um Black Mirror, nos observando em posts, e mais posts. Nos assistindo nos stories do Instagram. Nós estamos, na verdade, desesperados para sermos vistos, para sermos levados a sério, para sermos tidos como inteligentes, como politicamente engajados, como afetivamente e financeiramente bem-sucedidos, como pessoas descoladas, modernas ou espirituais. Por aí vai. Tem sempre um adjetivo, uma qualidade que você quer que as pessoas vejam em você, ainda que isso não seja verdade. Tem uma música muito interessante, talvez uma das mais bonitas que eu já ouvi nos últimos anos, chamada Desconstrução. Uma brincadeira com uma canção do Chico Buarque, chamada Construção. Essa é Desconstrução, que é do Tiago York. Não sei se alguém já ouviu, mas se não ouviu, vale a pena. Tem um clipe, inclusive, muito bonito. E alguns versos eu destaquei aqui, ele diz assim: amanheceu tão logo se desfez, se abriu nos olhos de um celular, aliviou a tela ao entrar, tirou de cena toda a timidez, alimentou as redes de nudez, fantasiou o brio da rotina, fez de sua pele sua sina, se estilhaçou em cacos virtuais, nas aparências todos tão iguais, singularidades em ruínas. Quem nunca acordou e a primeira coisa que pegou foi o
celular. Olhar as redes sociais, quem mandou o WhatsApp de madrugada, ver o que está acontecendo. Quem nunca tirou foto do seu arroz com feijão, botou uma cara MasterChef, e postou. Fantasia a rotina que é comum, como se ela fosse extraordinária. Pessoas comuns fazem sucesso mostrando a casa arrumada. Não é assim? Não tem, né? Mostrando como faz a maquiagem XYZ, como é que faz um feijão maravilhoso. É bom, tá, gente? Eu aprendi a fazer feijão assim. Cada um quer mostrar a sua expertise mesmo sem saber de nada, mas tem que se destacar. Lembra quando a gente era criança, a gente pedia para brincar na rua, jogar bola de gude. Hoje em dia as crianças pedem: pai, o senhor deixa eu ser youtuber? Eu quero ter um canal no YouTube. Alguém tem criança aqui, né, Milka, que nunca pediu isso? Porque ela não descobriu o YouTube ainda, mas quando ela descobrir, né? Às vezes eu brigava, inclusive, com Maria. Maria, quando era menorzinha, ela pegava as bonecas e ela não brincava com as bonecas. Ela ia para o YouTube assistir o pessoal brincando com boneca. E eu disse assim: eu vou pegar suas bonecas e jogar tudo fora. Aí ela chorava, saía do YouTube e ia brincar com as bonecas. Quer dizer, eu compro boneca para você não brincar, você fica olhando lá. Ai, amiguinha, né? E aí, no lugar dela ir, mas por quê? Porque a gente vai vivendo isso. Infelizmente, nós vivemos por likes, matamos por likes hoje em dia. Não importa se o que eu faço nas minhas redes sociais destrói afetos, afasta amigos, acaba com a... Eu quero ter razão, eu quero ser visto. E aí você alimenta o seu ego. Pouco a pouco você vai mendigando a atenção. E aí quando você não consegue isso, complica. Aí você mergulha no fundo do poço bem vazio que você mesmo cavou. É gente demais, com tempo demais, falando demais e alto demais. Acho que alguém já ouviu essa música também, né? E é isso que a gente vê no mundo em que a gente vive, no mundo de visão. É gente falando, sem descanso, sem sossego. Um monte de gatinhos parecendo leões com teclados na mão. Gente esbravejando as coisas. E muitas vezes quando você sai disso, quando você para de falar, quando você se vê sozinho, você é obrigado a encarar um reflexo distorcido na tela do seu celular, do seu notebook. E talvez esse retrato distorcido, feio, escuro, seja a coisa mais honesta e mais sincera e mais verdadeira ao seu respeito, ou ao meu respeito. O ponto aqui é que a gente desperdiça a nossa esperança quando a gente mergulha no mundo das coisas que se veem e não confiando nas coisas que se ouvem. É como se a gente estivesse tentando colocar folhas de figueira para tentar disfarçar ou criar uma vida que não é a nossa própria vida. Pode parecer implicância, mas não é, porque as pessoas aprendem a se comportar assim também nas suas próprias vidas, fora desses espaços. Elas têm dificuldade de admitir que passam por problemas, têm dificuldade de admitir que estão doentes, têm dificuldade de admitir que não podem mais manter aquele estilo de vida que tinha antes, têm dificuldade de recomeçar as suas vidas, porque elas ficam com vergonha de começar do zero. Olha, eu já cheguei aqui, e agora que eu caí, estou aqui no chão, preciso fazer uma coisa, eu tenho vergonha de fazer isso. Por que eu tenho vergonha de fazer isso? Porque a vida que eu mostro às pessoas é a vida de sucesso, de prosperidade.
de alegria, de felicidade. O meu casamento tem que ser perfeito, tem que ser lindo. E se não é assim, então é porque eu tenho um problema. Eu não posso deixar ninguém saber. E aí você vai deixando de ser tratado. E aí você vai cada vez mais afundando. Lembre que é na esperança que nós fomos salvos. E não naquilo que vemos, nem naqueles que vemos, mas naquele que não se vê. Mas ao contrário, nós esperamos ter a casa arrumada. Da YouTuber famosa aqui de Paulo Afonso, né? Tem a casa lá toda linda. Ela já acorda de manhã, a casa já está limpa. Por quê? Porque ela inventou uma técnica de limpar a casa no sonho. Então ela sonha as vassouras. E a gente acha que é assim. Agora, nossa esperança não pode ser nessa casa arrumada. Mas a nossa esperança tem que ser na casa que o Senhor arrumou para que a gente more, para que a gente viva. Diz lá em Hebreus: ora, a fé, a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É aí que nós temos que colocar a nossa esperança. A nossa esperança tem que ter calcado na certeza daquilo que nós ouvimos de Deus. Ele nos garantiu que estaria conosco. E mesmo fora do Éden, Ele escolheu Abel. Ele chamou Abraão para ser pai de nações. Ele nos livrou do dilúvio através de Noé e do cativeiro do Egito pelas mãos de Moisés. Ele consolou a reis e livrou outros da vergonha, como Ele fez com Davi, e o exaltou sobremaneira. Ele se revelou por meio dos profetas. Ele se encarnou na pessoa de Cristo e o fez provar um cálice amargo, para que eu e você pudéssemos ter acesso e sermos chamados de filhos e filhas de Deus. E Ele é o mesmo ontem, mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã, porque nele não há sombra de variação. A sua graça não muda, o seu amor não muda, a sua justiça não muda, a sua misericórdia não cessa, ela é infinita. É nele que nós temos que colocar a nossa esperança. Por isso que, como diz em 2 Coríntios 4,18, nós não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Vemos por fé e não por aquilo que vemos. Quando nós ouvimos, nós encontramos alívio e confiança. Ouvir produz alívio e confiança. É normal, é natural que em algum momento você tenha aflições, que você tenha dificuldades, e que isso abale sua confiança. Não há ninguém que enfrente aflições ou dificuldades, que enfrente doenças, que enfrente o que quer que seja, e que não seja abalado de algum modo, de alguma maneira. É normal que nessas horas a gente se cale. E às vezes, com vergonha, a gente para de vir à igreja, a gente para de procurar ajuda, a gente começa a se esconder. Porque quando nós confiamos no que vemos, mas não no que ouvimos, é vergonha, medo, vaidade, orgulho, revolta, sensação de abandono que vem sobre as nossas vidas. Há uma canção dos Arrais, assim: cruzei por inteiro um deserto, de ponta a ponta, sozinho em silêncio. E do outro lado do mar de areia, vi outro deserto, para minha surpresa. Então, às vezes, os desertos são longos, e são sucedidos de outros. Mas isso faz parte do caminho. Isso faz parte de caminhar com Ele. E aí ele diz assim: o mesmo cenário, por dias e dias,
O vento encobre meus rastros e trilhas, não tem nem para onde você voltar. Carrego o fardo de andar sem sentido, sem nunca saber nem rumo ou destino. Eu sei que é possível vivermos sozinhos, cercado de gente e de conhecidos, perdido nas rotas de nossas rotinas, sem nunca sabermos qual é o destino, sem nunca sabermos nem rumo ou destino. Às vezes é isso que a gente passa, e é isso que iremos ter. Caminhar com Cristo é atravessar desertos, é ter momentos em que por dias e dias nada muda, o cenário é sempre o mesmo, e isso mingua a esperança, e isso traz sede. Mas como nós lemos lá aquele trecho de Apocalipse, ele diz que os que têm sede venham e bebam de graça da água da vida. Nós cruzamos os desertos, mesmo sem enxergar absolutamente nada, mas na certeza e na esperança daquele que não vemos e naquele que não vemos, ou daquilo que não vemos. Mas nós temos a certeza e a garantia daquilo que Ele mesmo já decretou na sua palavra, que nós somos mais que vencedores, que nós somos seus filhos e suas filhas, que aquele a que foi dado, que foi colocado em suas mãos, de modo algum Ele se afastará, de modo algum se perderá. Lá em Mateus 6, 25, ele diz assim: e o que Deus nos diz, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que beber ou comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Ele nos garante a provisão, o nosso sustento. Ele trouxe o maná no deserto. Ele fez com que as vestes durante 40 anos no deserto não se gastasse. Ele os guiou nas noites escuras com uma coluna de fogo, e durante o dia com uma coluna de fumaça. Não sei se você já viu como é um deserto durante o dia, mas quando o sol bate naquela areia branca, aquilo brilha e cega. Facilmente você não consegue achar a direção, mas Deus se colocava como uma coluna de fumaça, para que o povo soubesse qual era a direção que Ele queria conduzir. Ou seja, Ele não os deixou sozinhos. E o que está dizendo em Mateus é que se Ele fez, Ele continuará fazendo. Se Ele cuida até mesmo de um pequeno pardal, Ele também cuida da nossa vida. Porque Ele não só nos dá, como Ele é a nossa porção e é a nossa herança. Ele tem cuidado de nós. Então deixe para o amanhã as preocupações do amanhã. Basta a cada próprio mal. Não se preocupe. Pare de sofrer por antecipação. Tem gente que sofre por antecipação. A gente se desespera aí, que a gente deixa a angústia, e aí que a gente deixa o medo. O que é que vai ser agora? Como é que eu vou pagar a fatura do cartão desse mês? Como é que eu vou pagar os boletos? Meu Deus, tem IPVA, tem renovação do emplacamento. Como é que eu vou fazer isso? É conta de mais, dinheiro de menos. É para ficar desesperado, irmão. O negócio é sério. Mas o que a palavra nos diz? Não vos preocupeis. Senhor, então eu vou ficar na minha. Eu vou correr atrás, vou descruzar os braços, mas eu vou confiar que o Senhor será a minha porção e a minha herança. Porque Ele diz que tem cuidado de nós mesmo nas horas mais sombrias. Se nós insistimos em as circunstâncias, para a montanha de boletos se acumulando, meu amigo, você se desespera. Mas se confiar naquele que não vê, eu não vejo as contas pagas, mas eu vou confiar que elas serão pagas. Então você se aquieta,
porque você entende que Ele vai cuidar de você. Não esqueça de uma coisa que Ele diz sobre os olhos. Ele diz assim: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda a sua escuridão. Os olhos podem trazer luz, mas também podem trazer escuridão. Mas quanto ao ouvir, olha só como é diferente quando o versículo traz ouvir. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós não o conhecemos por vê-lo, mas nós o conhecemos, ouvimos a sua voz. Eu as conheço e elas me seguem. Nós nos acostumamos com a voz dele. E isso nos ajuda a trazer quietude e paz. O olhar nos conduz às coisas imediatas e nos ilude de que elas são necessárias. Não se engane. De repente você se pega pensando que você só vai ser feliz se você vestir a roupa da marca do crocodilo. Ou se você tiver mais um sapato. Parece centopeia, né? Você só tem 2 pés, mas você precisa de 10 sapatos. Ah, meu carro novo, mas saiu um mais novo, então eu preciso trocar por um outro novo. Ah, já saiu o iPhone 200, e o meu ainda é o 6, Senhor. Eu só vou ser feliz se eu tiver o 200. Então, às vezes a gente coloca a nossa esperança, ou a gente coloca a nossa felicidade, o nosso bem-estar nas coisas que são passageiras. E a gente torna essas coisas necessárias. E sabe o que acontece? Você corre mais, você sua mais, você se cansa mais e fica cada vez menos satisfeito. Nós vivemos mais e mais cansados. E mais insatisfeitos. Ah, só você que diz isso? Não. Tem um filósofo coreano. Não sei se eu vou dizer o nome dele não, viu? Mas é Byung-Chul Han. Vou só chamar de Han. E Han é aquele bichinho que pula, né? Então fica mais fácil da gente lembrar. Ele diz assim, num livro dele chamado Sociedade do Cansaço. Ele é tipo Zygmunt Bauman do século 21. Bauman pensou os pós-modernos, ele vai pensar o século 21. E aí ele fala nesse livrinho, no primeiro capítulo, o início do livro, ele diz isso. Cada época possui suas enfermidades funcionais. O começo do século 21 não é, em termos patológicos, definido nem como bacteriológico, como foi o século 20, nem viral, mas neuronal. Então ele diz que a gente sofre uma violência neuronal. Vamos ver, o nome é feio, mas olha só como a gente vai reconhecer. As doenças dessa época são depressão, transtorno de déficit de atenção, com síndrome de hiperatividade, TDAH, não é isso? Transtorno de personalidade limítrofe, síndrome de burnout. São doenças do nosso tempo, são corriqueiras, são comuns. E compõe o cenário das doenças do início do século 21. E aí ele diz assim, não são infecções, mas infartos, causados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso. O que quer dizer com isso? Não é uma bactéria, não é um vírus que está matando gente. É infarto, por quê? Porque a gente está ansioso, porque a gente está cansado, porque a gente está trabalhando, porque a gente está insatisfeito demais. E aí, é interessante que ele vai falar em uma dialética de uma negatividade. Quando é que eu sei que alguém está doente no século 20? É que aquela pessoa fica diferente. Os sintomas dela são diferentes. Mas no século 21, todo mundo quer ser igual a todo mundo. Então a gente morre por excesso de positividade. Ai, fulano tem um carro assim. Eu tenho que ter aquele carro. Senão eu não vou ser feliz. Infeliz, você é um e fulano é outro.
Quando você quer ser igual ao outro, o que acontece é que você se cansa se esforçando para ser ele. Mas eu tenho uma novidade. Novidade não, isso é velho com força. Eu acho que até vovó falava que a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua. Então, cada vez que você perseguir ser igual a outra pessoa, você vai adoecer mais e mais. É simples. É isso que o Han está falando aqui. Não precisa nem ser Han. Se a gente voltar lá para a música do Tiago York, ele fala isso também. Vai ver que ele leu esse livro. Ele diz assim: nas aparências todos estão iguais, singularidades em ruínas. Ninguém quer ser diferente, todo mundo quer ser igual ao outro. Quer se vestir do mesmo jeito que a atriz da novela. Posta a foto na rede social do mesmo jeito. É assim ou não é? Ai, Raul está assistindo a temporada 18 de Game of Thrones. Eu nem comecei a primeira. Eu tenho que assistir também, porque Raul está assistindo. Falei de Raul porque ele gosta de Game of Thrones, né? Gosta de série também. De vez por outra a gente troca figurinhas sobre séries. Ai, todo mundo está assistindo essa série aí, também tem que assistir. Às vezes eu nem tenho como. Mas eu vou arrumar um tempo, eu vou parar de dormir para assistir. Mas eu vou assistir. Porque todo mundo está assistindo, então tem que estar igual com todo mundo. E você se cansa. De um modo não saudável, infelizmente, as redes sociais, elas evidenciam isso. A gente tem um monte de perfis idênticos, de fotografias idênticas, de posicionamentos idênticos. E aí isso vira um padrão, isso vira a verdade pela qual eu vivo. E pela qual eu preciso. Esse é o mundo do ver, gente. É o mundo do falar. Mas está longe de ser o mundo do ouvir. Então não se iluda. É um mundo em que as coisas desnecessárias tornam-se necessárias. E as coisas passageiras tornam-se eternas. A gente exagera em tudo. E a nossa espiritualidade também sofre com isso. Por que sofre com isso? Porque ela também se torna cansativa. Eu preciso todo tempo mostrar que eu sou espiritual. Graças a Deus, a nossa igreja, ela busca novidade que vem de Deus. Mas tem muita igreja, tem muito lugar que busca novidade de movimento. Tem que ter um evento toda semana, senão o negócio não desanda. Então as pessoas vivem se gastando. Precisam mostrar que elas são espirituais. Precisa perseguir o novo bezerro de ouro. Precisam todo o tempo estar brigando uns com os outros, porque eu estou defendendo o evangelho. Mas como é que você defende o evangelho, que é o da graça, anunciando sempre a desgraça para os outros? Quantas vezes a sua defesa do evangelho trouxe pessoas para a igreja, ou para Cristo? Então são coisas que a gente precisa parar e pensar. Não é que eu não tenha que defender. O pastor está olhando para mim ali com a cara de quem está pensando isso agora. Mas é o modo como eu faço isso. Paulo nos exorta, fala a verdade, mas fala em amor. Às vezes não tem como falar em amor, e aí, meu amigo, já chegou no nível da apostasia. Entrega para o capeta. Mas até chegar lá é um longo caminho. Olha só o que diz Isaías. O Senhor disse: esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Vou entrar em cena e sacudi-los até que acordem. Vou deixá-los atônitos. Os sábios que se achavam capazes de explicar tudo farão papel de tolos. E os inteligentes que pensavam saber tudo vão descobrir que nada sabem. Lá em Mateus ele diz: deixe-nos, eles são guias cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Eles são tolos. E uma coisa certa sobre os tolos é que o tolo busca por sinais, mas o sábio confia nas promessas. O tolo guia-se pelo que vê, mas o sábio pelo que ouve.
E aí, meus queridos, diante desse panorama, eu estou indo para o fim, tá? Antes que alguém diga, tá, cumpri. Há algo que diz na palavra de Deus, porque parece um cenário muito tenebroso, mas uma coisa que nós precisamos fazer é trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Como diz lá o profeta Chorão na Bíblia. Não o Chorão da banda não, viu? Jeremias que eu estou falando. E aí lá em Lamentações ele diz: nunca vou esquecer a desgraça, o gosto de cinzas, o veneno que eu engoli. Lembro-me de tudo. Ai, como lembro. O sentimento de chegar no fundo do poço. Alguém já experimentou isso? Mas a outra coisa que me lembro, e ao lembrar, continuo agarrado. O amor leal do Eterno não pode ser abalado. Seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã. Tem uma outra versão que diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Como é grande tua fidelidade. Eu me apego ao Eterno. Digo e repito: Ele é tudo que me restou. O Eterno se mostra bom para aquele que espera nele, para a mulher que busca com diligência. Boa coisa é quando o jovem suportar com paciência as provações. Quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão. Cale. É isso que ele está querendo dizer. Recolha-se ao silêncio. Curve-se em oração. Não faça perguntas. Pergunte, Senhor, por que não? Espere até que surja a esperança. Não fuja das provações. Encare-as. Porque você tem que ter uma atitude positiva diante das provações. É o que? Fugir delas não é encarar. Você percebe que está difícil financeiramente, encare, acorde cedo, levante, invente. Se é uma doença, beleza, procure o médico, tome o remédio, faça o tratamento, mas encare as provações. É isso que a palavra está dizendo. O pior nunca é o pior. Eu quero que você lembre disso, que Deus é misericordioso. Ele não dá as costas aos seus. Ele nunca os abandona. E Ele usa as adversidades a seu favor. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Nada escapa e nada foge ao seu controle. Nada foge do seu amor, nem da sua sabedoria. Ele está na mais alta montanha, mas também está no mais profundo abismo. Você está debaixo do misericordioso amor de Deus. Amém? Guarde o seu falar, apresente-se a Ele em oração, e o seu Pai que vem em secreto, como diz lá em Mateus, o recompensará. Lembre-se, como diz Jeremias, o pior nunca é o pior. Então o que fazer? Primeira coisa, exercitem o amor de modo sincero. Olha o que diz a palavra: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as formas. Ame o seu próximo como a você mesmo. Permita-se ser amado. Tem gente que resiste a ser amado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, uma coisa óbvia, mas que a gente não se dá conta. Quando você ama alguém, você paga o preço por amar alguém. Mas quando você é amado, você não paga nada. Porque alguém já pagou o preço por amar você. Por isso que ser amado não custa, não é difícil. Amar é difícil. Mas ser amado nunca é difícil. Ah, não é assim não, é não. Qual foi o preço que você pagou a Deus para Ele amar você na cruz? Mas qual foi o preço que Ele pagou para que você pudesse ser amado? Então, não seja hostil, não seja arredio ao amor. Seja o menor, seja o terceiro, sirva sem esperar ser servido. E você verá que na adversidade você encontra um irmão. Aquele amigo vira um irmão e ele estará com você na adversidade. E
por fim, não esqueça que o mundo espera por você. Então não se omita, não se esconda. Vá aos que precisam. Hoje mesmo, se possível, se você viu que alguém aqui, você sentiu falta dessa pessoa, ligue para ela. Ore por essas pessoas, ou por quem quer que seja. Mas não ore apenas, demonstre amor. Não custa nada. Às vezes o que as pessoas precisam é unicamente de um abraço. Às vezes a diferença entre estar em cima da ponte e se lançar para baixo dela é a disposição de alguém amar. Certamente, alguém que você conhece está pedindo socorro de muitas maneiras, como a gente viu no vídeo, de muitas formas. Mas o que permanece é a pergunta: alguém está ouvindo? Eu gostaria de orar agora. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és bom e em todo tempo Tu tens sido bom e tem cuidado de nós. Que os nossos corações, que as nossas mentes, que o nosso espírito tenha sido tocado, quebrado, esteja sendo refeito pela Tua palavra nesse momento. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando em um tempo tão difícil, em um momento tão difícil da minha vida, a Tua palavra. Nós possamos ouvir a Tua voz, mas que nós possamos ser ouvidos para tantas outras pessoas. Que a Tua graça se derrame sobre nós, que o Teu amor, que a Tua misericórdia e que o Teu ensino, por meio do Teu Espírito Santo, possa ser elevado à nossa mente, possa ser gerado um novo entendimento e que as nossas ações possam ser transformadas para que o Teu reino cresça e para que a Tua glória seja vista neste lugar, nesta cidade, neste estado, neste país e até os confins de toda a terra. Porque assim nós cremos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga bem forte: amém.